mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana e quero convidar você para estudar comigo a palavra de Deus. Eu não sei se você já é do Senhor, se participa de alguma igreja, mas eu quero começar dizendo algo para você. O seu pastor é uma bênção, o seu pastor cuida de você, mas nenhum pastor, queridos, vai cuidar de você, vai amar você como o seu verdadeiro pastor ama, Jesus Cristo. E eu te pergunto, como você está nesse dia? Você está passando por alguma aflição, está passando por sofrimentos, está passando por luta? Como você está hoje? Jesus, queridos, Ele sabe exatamente como nós estamos e Ele não nos desampara. Por isso, eu gostaria de compartilhar com você uma passagem aqui que está no Evangelho de Lucas, capítulo 7. E o que toca o meu coração quando eu leio essa passagem, muito mais do que o milagre que Jesus fez aqui, são dois fatores. Primeiro, a exatidão com que os planos de Deus se cumprem. E como, queridos, a compaixão leva Jesus a se mover por apenas uma vida. Então essa passagem aqui me chama a atenção por causa dessas duas coisas. Então leia aí comigo, Lucas 7, nós vamos ler dos versículos 11 até o 17, diz assim. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Disse Jesus: "Jovem, eu lhe digo, levanta-te." O jovem levantou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Queridos, o tema da mensagem de hoje é Jesus se compadece de você. Quando nós iniciamos o capítulo, nós vemos que Jesus estava em Cafarnaum e ali foi procurado por um centurião que pediu a Jesus que curasse o seu servo. E Jesus ali vê uma grande demonstração de fé naquele homem e o servo então daquele centurião é curado. E a nossa Bíblia começa o verso 11 dizendo um pouco depois, um tempo depois, Jesus então se dirigiu a essa cidadezinha chamada Naim, que ficava ali a 50 quilômetros de Cafarnaum. E ao chegar ali, queridos, naquela cidade, diz que quando ele chega na porta da cidade, ele viu um grupo saindo daquela cidade. E ali era um grupo que estava chorando com uma viúva, porque aquela viúva havia perdido o seu único filho. Então vinha um grupo, queridos, vindo ali com Jesus, uma multidão e os discípulos vindo com Jesus de Cafarnaum e um outro grupo saindo da cidade e se dirigindo a um cemitério. E o que me chama a atenção, assim, numa visão geral, é que na agenda de Jesus, queridos, já estava ali aquela viúva e o seu filho morto. Jesus ali foi quem foi até aquela mulher e assim foi o que Jesus fez conosco. Jesus veio até nós. Da mesma forma que Jesus encontrou aquela mulher, Jesus encontrou cada um de nós. E foi Jesus que primeiro amou aquela mulher e assim também foi conosco. Hoje nós amamos a Deus, mas foi Deus quem nos amou primeiro, Então nós olhamos aqui e vemos que Jesus chega num tempo perfeito, Ele chega num tempo exato, Ele chega num tempo certo, justamente na hora que a mulher saía, justamente com a sua comitiva, com aquela caravana da cidade de Naim e se dirigia para o cemitério. Cemitério ali era lugar de morte, mas Jesus chega nesse tempo certo. Queridos, o que me chama atenção aqui é que Jesus não chegou
antecipadamente, Jesus não chegou atrasado, Jesus chegou na hora que deveria chegar. E é essa exatidão de Deus que me encanta e fala muito ao meu coração. Porque, queridos, tempo exato é igual a tempo certo de Deus. Ou seja, Deus nunca chega atrasado e nunca chega, queridos, antes. Ele chega no tempo dele, no tempo que ele tem que chegar. E foi ali que Jesus encontra com aquele grupo antes de chegar no tempo certo. Para aquela viúva, talvez Deus tivesse esquecido dela. Porque afinal ela não estava com um filho adoentado. Ela já estava com um filho morto em um caixão. Então pode ser que no coração daquela mulher, Deus havia se esquecido dela. Deus não havia feito nada por ela. Mas era ali o próprio Deus encarnado que dava passos, talvez ali 10 horas de caminhada, para chegar até ela e fazer um milagre, queridos, e transformar a vida daquela mulher. E talvez hoje você tenha ligado a televisão e você esteja assim, achando que o Senhor se esqueceu de você, achando que o Senhor te desamparou, achando que não tem mais jeito para esse seu problema. Talvez você esteja com sonhos aí enterrados, talvez você esteja com projetos enterrados. Talvez a sua situação seja, queridos, de desamparo, seja uma situação aí de compaixão, de dó, como era dessa viúva. Queridos, uma viúva ali, então, ela já tinha perdido o seu marido, ou seja, ela só tinha os seus filhos para poder cuidar. Mas diz aqui na passagem que ela não tinha filhos, no plural, ela tinha um único filho. Então você imagina, essa viúva perdeu o marido, agora ela perde o único filho, então o que restava para essa mulher, né? Então ali, quando ela voltasse para casa e toda aquela multidão fosse embora, ela estaria ali sozinha, abandonada, desamparada. E queridos, talvez, aqui não fala sobre os recursos dessa mulher, mas talvez essa mulher tivesse ali que até mendigar, contar com a misericórdia das pessoas para ajudá-la, porque ela não tinha mais quem cuidasse dela, quem respondesse por ela, quem zelasse por ela. Talvez você esteja assim, nessa situação de desespero, sentindo totalmente abandonada. Mas nessa passagem o Senhor nos mostra, e Ele aqui, queridos, nos revela que Ele não está atrasado. Ele, queridos, não se esqueceu de nós. Ele não nos abandonou. E que tudo que Ele planejou para nós vai acontecer. Tudo isso que você está passando vai passar uma hora. Todo esse sofrimento vai passar. O Senhor está no controle de todas as coisas. E Ele está vindo ao seu encontro. Ele está vindo te socorrer. E Jesus vai fazer um milagre na sua vida. Jesus se compadeceu dela e Jesus se compadece de você. Jesus se encontra com ela ali naquela porta para ressuscitar o seu filho, para trazer de volta a esperança para a vida dela. E Jesus marcou encontro com você aqui nessa noite, nesse canal da Rede Super, para dizer para você que Ele vem ao seu encontro, que Ele quer ressuscitar os seus sonhos, que Ele quer ressuscitar a sua vida, que Ele quer ressuscitar os seus projetos, que Ele cuida de você, que você não está sozinho. E por que Ele vem? Porque Ele se importa, porque Ele se compadece, porque Ele ama você. Portanto, não chore, porque o Deus a quem você serve não dorme. Mas aí, queridos, nós olhamos aqui na passagem, vemos então o verso 11 nos revelando esse grupo, havia Jesus, os seus discípulos e uma multidão. E no verso 12 nos mostra um outro grupo, a viúva, o seu filho ali morto, né, que ia ser enterrado, e também uma grande multidão. Então repare que um grupo saía indo para um lugar de morte e o outro grupo chegava a essa cidade. E aí esse encontro que, queridos, me impressiona, porque eles estavam indo para um lugar de morte, eles estavam levando ali, chorando como se aquilo fosse o fim. Mas Jesus ainda não havia decretado o fim. Deus ainda não tinha falado, é o fim, tudo acabou. Não. A graça chega bem na hora, a graça chegou, queridos, a graça alcançou eles antes daquele lugar de morte. E nesse encontro aqui, quando Jesus encontra com aquele grupo, que Jesus dá ordem para o menino se levantar, nesse encontro poderoso, onde Jesus ressuscita aquele filho da viúva de Naim, Jesus ali dá uma demonstração do seu poder e testemunha perante toda aquela grande multidão quem Ele era. Ou seja,
diante dos olhos daquelas pessoas, Jesus se revelou através dessa manifestação de poder e deu a todas aquelas pessoas a chance do arrependimento. Toda aquela grande multidão, queridos, que acompanhava tanto aquela caravana ali que pranteava, quanto a caravana que acompanhava Jesus e celebrava cada um dos milagres, toda aquela grande multidão, seja do grupo 1 ou do grupo 2, presenciaram os feitos de Jesus e a todos ali foi dada a chance de crer em Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador das suas vidas e ali se arrepender dos seus pecados. Então, se no verso 11 e 12 fala desses dois grupos de uma forma geral, também nesses versos vai haver um destaque para duas pessoas, a viúva e o menino que havia morrido. E queridos, eu fico olhando para Deus e a gente vê a imensidão de Deus, a infinitude de Deus, né? Aquele que mediu o mar com a concha das suas mãos, aquele que mediu o mundo com a palma, né, das suas mãos. E eu fico olhando para ele enxergando todos esses bilhões de pessoas que existe, consegue destacar cada um de nós no meio desses bilhões e saber o que cada um de nós enfrenta e saber o que cada um de nós estamos a passar e saber o que cada um de nós tem ali sofrido e pranteado. E mesmo assim, ele olha por nós, ele se compadece de nós e ele vem ao nosso socorro. A aflição daquela mulher atraiu Jesus naquele momento para aquele lugar. Jesus foi ali para socorrer aquela mulher, para salvar aquela mulher, para trazer, né, transformação na vida dela e ressuscitar aquele menino. Nós vemos, queridos, em Êxodo, quando você vai em Êxodo, capítulo 3, verso 7, o Senhor diz assim: eu vi a aflição do meu povo. Eu vi que vocês têm sofrido, eu conheço o sofrimento de vocês, as dores de vocês. O Senhor está falando, eu vi, meu filho, eu vi, minha filha, a sua dor, eu vi a sua aflição e eu estou aqui para dizer para você que você não está sozinho. Eu vim aqui te socorrer, eu me compadeci de você. E ele chega ali com aquele amor imensurável em frente àquela mulher. Ele olha para aquela viúva, ele olha para aquela multidão e ele simplesmente toca no caixão. E aí, queridos, nós sabemos que pela tradição judaica, ele ali não tocaria, né, num caixão, porque quem tocasse num caixão fica 7 dias impuro. Mas Jesus, ao chegar ali e tocar naquele caixão, independente daquela tradição, ele está falando: queridos, a graça é maior do que a tradição, eu sou maior do que a tradição, eu sou mais poderoso, eu sou mais forte do que a morte, eu sou a vida, né? Eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí, queridos, eu gosto muito aqui do verso 13, que o verso 13 diz assim: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. E o Senhor está vendo a tua lágrima e está dizendo para você: não chore, porque eu me compadeci de você. Você pode achar que eu me esqueci, mas eu jamais me esqueço de você. Quando você abre a sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, verso 49, queridos, capítulo 49, verso 15, diz assim: porventura pode uma mulher que amamenta esquecer-se do seu filho? E mesmo assim não se compadecer dele? Mas ainda que esta se esqueça dele, eu jamais me esquecerei. Pode ser, queridos, que você passe aí por um problema, uma situação de abandono na sua vida, por um pai, por uma mãe, por alguém muito querido, mas o Senhor está falando para você: eu jamais te abandono. Deus sabe tudo sobre você, Ele conhece a sua aflição, Ele conhece a sua dor, Ele sabe todas as coisas e no momento certo, no momento exato de Deus, Ele estende a destra poderosa dEle, as mãos poderosas dEle e opera um milagre na tua vida, a transformação na tua vida. Lembre-se, Deus age o tempo todo, mas Ele tem um momento certo para nos entregar determinadas bênçãos.
E ele vira para você e fala, não chore. Ele vira para a viúva e diz, não chore. Esse não chore não é uma repreensão, mas é um encorajamento, um fortalecimento. Não chore, porque eu posso fazer por você todas as coisas. Não chore, porque eu ainda não disse que é o fim. Não chore, porque aquele que tem poder sobre a vida e a morte está na sua frente. Não chore, porque eu sou o Filho de Deus. Eu sou o próprio Deus. Eu sou aquele que transforma o choro em riso. Eu sou aquele que te dou novas vestes. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para amanhã. Eu sou aquele que me coloca à tua frente e posso transformar a sua vida. Ah, queridos, que encontro glorioso é esse que eu e você já tivemos com Jesus. Talvez você que me assiste ainda não se encontrou com Jesus. Chama Ele para vir, se encontra com Ele, porque Ele quer se encontrar com você e transformar a sua vida. Tem uma canção que diz, não chore, não chore, quem cuida de você não dorme, levanta, tem muita gente que te ama, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Então Jesus, ali naquele momento, se compadece dela, ele toca naquele caixão e, como eu te disse, ele não se importa com a tradição, porque ele é maior do que a tradição. E ali naquele momento, quando ele toca naquele caixão, aqueles homens que levavam o menino, eles simplesmente param. E Jesus agora dirige-se ao menino e libera sobre o menino uma palavra de poder. Jesus fala assim, jovem, levanta-te. Jovem, eu te digo, levanta-te. E aí, queridos, diz a palavra que o menino se senta e começa a conversar. Jesus então pega o menino e o entrega à sua mãe. E aí, queridos, que encorajamento. Talvez você esteja aí prostrado, você esteja aí numa depressão, você já tenha enterrado os seus sonhos, talvez você esteja aí com um caixãozinho na mão e nem sabe, com seus sonhos, com seu projeto, com sua vida, com seu casamento, olhando para o seu casamento e falando não tem mais jeito, olhando para o seu filho e falando não tem mais jeito, olhando para a sua vida e dizendo não tem mais jeito. Talvez você já esteja aí, queridos, morto, mesmo estando vivo, mas o Senhor fala para você, levanta-te, levanta-te, porque eu venho ao teu socorro, levanta-te porque eu estou contigo, levanta-te porque eu não te abandono, levanta-te, levanta-te porque eu me compadeci de você, levanta-te porque eu quero te ajudar. Ah, queridos, naquele momento Jesus ressuscita aquele menino. E ele não apenas traz vida para aquele menino, ele não apenas ressuscita um menino, mas ele ressuscita toda a esperança agora na vida daquela mulher. É como se ele estivesse ressuscitando duas pessoas, não só o menino, mas também ressuscitando aquela viúva, devolvendo para ela a esperança da vida. E foi assim, queridos, que aconteceu comigo e com você. Na verdade, esse menino aqui era eu e era você. Porque nós ainda, queridos, quando Jesus nos encontrou, quando Jesus nos amou, nós éramos ainda pecadores. Esse menino representa eu e você que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele veio, ele se compadeceu, ele que derramou graça sobre nós, favor, misericórdia sobre nós. Ele veio, ele nos encontrou, ele por nós se entregou, ele nos salvou. Ele não apenas veio, ele não apenas vem, mas ele voltará também para nos buscar. É isso que Jesus quer trazer para a sua vida nessa noite, meu irmão. Minha irmã que me acompanha, ele quer trazer vida, ele quer trazer esperança. É isso que ele veio trazer para cada um de nós. Portanto, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, hoje é a sua noite. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te devolver vida. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus, Ele quer devolver a esperança dos seus dias. Portanto, entregue hoje a esse Jesus, se renda hoje a esse Jesus. Como diz o pastor Márcio, hoje é o dia que nós temos para viver. Não deixe para amanhã. Entregue-se a Cristo hoje. E aí, queridos, uma coisa que me chama a atenção aqui, também, além de tudo que nós já falamos, é que não há nessa passagem aqui relato de que essa mulher
clamou Jesus. Não há relato aqui de que ela tenha falado: Jesus, me socorra, mande chamar Jesus, fala para Jesus vir depressa. Não tem isso daqui. Jesus, queridos, foi ali sem ser chamado. Jesus veio até nós sem nós o chamarmos, porque Ele nos ama, Ele se importa, Ele se preocupa conosco. Ele quer, queridos, não apenas nos encontrar, mas Ele quer nos salvar. Jesus, Ele sentiu a dor daquela mulher, e Jesus, Ele sente a sua dor. Quando você vê ali, queridos, o livro de Hebreus, quando você vai no capítulo 4, verso 15, você vai ver que ali fala que nós temos um sacerdote que se compadece de nós, porque em tudo Ele sofreu, em tudo Ele foi tentado, mas Ele não pecou. Então Jesus esteve aqui, Ele sabe o que é ter fome, Ele sabe o que é chorar, Ele sabe o que é perder alguém que Ele ama, Ele sabe o que é estar cansado, Ele sabe o que é ser humilhado. Jesus passou pelas coisas que eu e você passamos. Ele foi perseguido, Ele foi caluniado, e por isso Jesus, Ele sente a nossa dor, por isso Jesus se identifica com a nossa dor, por isso que esse sumo sacerdote pode se compadecer de tudo aquilo que nós passamos, porque Ele também sofreu aquilo que hoje eu e você sofremos. Então Jesus não está alheio ao seu sofrimento. Ah, mas Ele é Deus, Ele não sabe, Ele sabe. Ele veio em carne nessa terra e sofreu tudo aquilo que você também sofre, e muito mais, numa escala muito, mas muito maior, né? Então Jesus, Ele se compadece de você, Ele ama você e Ele quer ajudar você. Assim como Ele encontrou aquela viúva, assim como Ele ajudou aquela viúva, assim como Ele transformou a história dela, assim como Ele ressuscitou o filho dela, Ele quer fazer tudo isso com você. E aí, queridos, o verso aqui continua e diz, o verso 16: todos ficaram cheios do temor e louvaram a Deus. Como é importante um coração grato. Eles reconheceram ali o que Deus havia feito por eles, né? E eles começaram a louvar a Deus. Sempre que você receber uma bênção, louve a Deus. Mesmo em dias difíceis, louve a Deus. É muito importante eu e você termos um coração grato e lábios adoradores a esse Deus que pode fazer todas as coisas por mim e por você. E diz: um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. A minha tradução é a NVI e diz que Deus interveio a favor do seu povo. Mas talvez na sua tradução esteja: Deus visitou o seu povo. Ou seja, Deus te visita nessa noite, Deus está aí com você nesse lugar e Deus quer intervir nos seus problemas. Assim como Ele interviu aqui, queridos, nessa situação tão desamparadora dessa viúva, Ele também quer te tirar desse lugar aí de desamparo, desse lugar aí de morte e transformar a sua vida. Deus interveio a favor do seu povo e Ele quer intervir a favor de você. Lembre-se, Ele é Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. E não há, queridos, impossíveis para Ele. Ele tem poder sobre a morte, Ele tem poder sobre as enfermidades, Ele tem poder sobre os demônios, Ele tem poder sobre a natureza, Ele tem todo o poder. Por isso, seja qual for a sua causa, Ele pode, queridos, transformar essa situação. Seja qual for o seu problema, Jesus é todo poderoso para fazer o milagre que você precisa que Ele faça. Portanto, nesse momento, coloque aí esse problema nas mãos dele. Seja, queridos, uma falta de perdão, seja aí um sentimento de rejeição, de abandono, seja um sonho que há muito tempo você já enterrou, seja um casamento que você acha que não tem mais solução, seja um filho que você acha que já está perdido mesmo e por isso você já cansou de orar, cansou de correr atrás, cansou de ajudar, seja o que for que você tem enterrado na sua vida, Jesus hoje quer desenterrar, Jesus hoje quer ressuscitar você, ressuscitar os seus projetos, os seus sonhos. Então coloque aí agora a sua vida diante do Senhor e deixa, queridos, Ele te encontrar nesse momento, porque Ele quer transformar esse quadro no qual você se encontra hoje. Eu quero orar com você, clamando ao Senhor, para te encontrar aí onde você está e fazer o milagre que só Ele pode fazer na sua vida.
queridos, eu não entreguei a minha vida para um Deus fraquinho. Eu não sirvo a um Deus que às vezes pode e às vezes não pode, não. Eu entreguei a minha vida para alguém, ou seja, para Deus que pode todas as coisas. Eu entreguei a minha vida a Ele e eu sei que Ele pode todas as coisas. Portanto, queridos, eu quero dizer para você, como Jesus disse para Marta, quando ele chegou lá para ressuscitar Lázaro. Marta falou: ah, Jesus, se você estivesse aqui, ah, Jesus, se você estivesse aqui. E talvez você esteja assim: ah, Jesus, por que o Senhor não veio antes? Ah, Jesus, por que o Senhor não vê a minha dor? Ah, Jesus, por que o Senhor não me socorre? Ah, Deus. Queridos, Jesus disse para Marta: Marta, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Eu sirvo, queridos, a um Deus todo-poderoso que pode transformar a sua vida, que pode fazer muitos milagres na sua vida, que pode fazer qualquer coisa por você. Então, se creres, verás a glória de Deus. Eu creio, então eu quero que você também creia e nós vamos orar e Deus vai operar o milagre que você precisa que Ele opere na sua vida. Oh Deus todo-poderoso, Pai, Tu és santo, Pai, seja exaltado nesse momento. Eu quero te agradecer por essa palavra de encorajamento, eu quero te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado. Eu quero te agradecer porque o Senhor é um Deus que jamais nos desampara. Eu quero te agradecer porque o Senhor, Pai, na tua sabedoria, sabe o momento certo de nos entregar aquilo que nós precisamos. Então, nesse momento, eu quero colocar a vida do irmão, da irmã que acompanha esse estudo nessa noite comigo e pedir que o Senhor agora toque, Pai, nas forças, toque no emocional dessa pessoa e restaure completamente essa pessoa. Ressuscita, Senhor, a vida dela. Talvez, Pai, ela tenha passado por uma depressão, esteja pensando em suicídio, achando que é o fim. Pai, em nome de Jesus, faz nova todas as coisas. Coloca uma nova veste nessa pessoa, derrama um vinho novo sobre a vida dela, derrama um bálsamo novo sobre a vida dela e todos esses projetos que ela já havia enterrado, desenterra nessa noite e que tudo comece a fluir na vida desse irmão e dessa irmã, Pai. Faz o milagre que ele tanto necessita, que ela tanto necessita neste dia. Em nome de Jesus, toma o teu filho, a tua filha nas mãos e opera poderosamente na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou terminar aí, queridos, com uma canção e eu te aguardo, então, quarta-feira que vem. Jesus te abençoe. Muito obrigado por ter acompanhado aqui esse estudo e eu creio que Deus já transformou a sua vida. Deus te abençoe. Tá chorando porque se você tem Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde que você Lembra, querido, lembra de onde Ele já te tirou, lembra disso. de todos os livramentos que você já. Eita, obrigada, Jesus. E era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou Ele te levanta nessa noite. e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que Fique de você pé em nome de Jesus. passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não
que tu